Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez nesse canal, neste horário. Vamos beber da fonte bendita das Sagradas Escrituras, pelas quais Deus fala e aquece o nosso coração. Neste domingo, vamos celebrar a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu em corpo e alma. E vamos partilhar o texto do Evangelho que a liturgia católica vai utilizar então neste domingo. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, vamos tomá-la. Vamos ler o texto de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Vamos beber da fonte pela qual Deus sacia a nossa sede e instrui o nosso coração no caminho da fé e da missão. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel exclamou, repleta do Espírito Santo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me pode acontecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder do seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera aos nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para a sua casa. Meu irmão, minha irmã, estamos no mês de agosto, mês das vocações, e neste terceiro domingo do mês de agosto, desde 1981, mês das vocações, aqui no Brasil, neste terceiro domingo vamos meditar e rezar as vocações para a vida religiosa e consagrada. Vamos pensar nos religiosos, nas religiosas, nos consagrados seculares que estão nas nossas dioceses, nas nossas comunidades. São muitas ordens, congregações, sociedades de vida apostólica, são muitos grupos de espiritualidade secular que estão entre nós, realizando belos trabalhos, junto às mais diversas etapas da vida humana, envolvidos com muitos dos conflitos e situações
de dificuldade nas quais estão envolvidas as vidas de muitas pessoas. Deus seja louvado por esta vocação à vida religiosa e consagrada. Deus seja louvado pelos muitos irmãos e irmãs que estão nas comunidades religiosas, também nos grupos de consagrados seculares, presentes no mundo e sendo fermento e sal no meio das estruturas. Deus seja louvado por essas vocações. Quero abraçar cada um dos sacerdotes, dos freis, das religiosas, dos membros dos institutos seculares que estão aqui na nossa igreja e aí também na sua diocese. Também neste terceiro domingo do mês de agosto, nós nos voltamos para a Santíssima Virgem Maria, modelo para os religiosos e religiosas, os consagrados, mas também modelo para toda a igreja, para cada discípulo e discípula. Maria desponta como aquela que, no caminho da fé, soube perseverar na comunhão e na proximidade, no cuidado do seu Filho Jesus, como nós também somos chamados a fazer no caminho da vida, neste tempo, experimentando e, de alguma maneira, nos tornando próximos da presença do Senhor Jesus, onde Ele se deixa encontrar. Neste terceiro domingo, celebramos a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu. E aí temos este belo texto do evangelista Lucas, onde podemos mergulhar nesse texto da infância, onde Jesus, ainda no ventre da sua mãe, que vai visitar a sua prima Isabel, levando já no seu ventre a presença do Salvador, estas duas mulheres se tornam, naquele momento, lugar onde Deus e a sua misericórdia podem ser vistos e celebrados. Deus que se aproxima da velha e estéril Isabel e a torna fecunda e alegra o coração daquela mulher e do seu marido Zacarias. Estamos aqui diante dos pais de João Batista, mas Deus também que visita aquela jovenzinha, virgem, totalmente de Deus, e que também se torna, pela ação do Espírito Santo, grávida do Verbo eterno de Deus, que começa a tomar carne humana no ventre daquela jovem, tocada também pela fecundidade do Espírito. Uma virgem que se torna mãe, uma idosa estéril que se torna mãe. Ambas tocadas, portanto, pela bondosa e fecunda misericórdia do Senhor. Este é o texto que nós temos para a liturgia deste domingo. E é claro que sempre que nós, na igreja, olhamos para Maria, pensamos Maria, contemplamos Maria vitoriosa no céu, precisamos sempre ampliar este olhar para além de uma mulher, para além de uma criatura, e enxergar também nesta mulher, nesta criatura humana perfeita, enxergar a igreja. Mas quero então destacar com você, neste pequeno momento de meditação, pelo menos esta palavra de Isabel e as consequências desta palavra também para nós. Isabel, exultante, vai dizer a Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. O Senhor cumpre o que prometeu, tanto a Zacarias e Isabel, quanto a Maria e a todos quantos puderam, de alguma forma, estar debaixo desta palavra poderosa de Deus que promete e cumpre. E nós também estamos debaixo desta palavra poderosa e das promessas que para nós chegaram pela boca de Jesus ao longo do caminho da fé e que são também promessas que Deus haverá de cumprir. Porque Deus não mente,
Deus não engana. E no próprio cântico de Maria, o Magnífica, podemos já aqui, brevemente, experimentar e renovar nossas esperanças acerca destas palavras benditas, destas promessas que Deus garante como suas e que realizará no seu tempo. Primeira, sua misericórdia se estende a todos que o respeitam. Deus prometeu misericórdia a todos e essa misericórdia nunca vai faltar. Depois, e isso é importante, o cântico de Maria é profético. Deus mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou os poderosos dos seus tronos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, socorreu o seu povo. Irmãos, irmãs, são palavras que nós precisamos reconhecer como pronunciadas por Maria, mas garantindo estas palavras como de Deus para nós. Palavras que Deus haverá de cumprir no tempo certo. Por isso, é importante que nós não deixemos passar despercebida a dimensão profética deste cântico de Maria. Deus haverá de dar, de fato, em algum tempo, em algum momento, Deus haverá de dar uma configuração nova nas relações humanas e sociais, marcadas por muitas injustiças, por muitos oprimidos, por muitos famintos e outros na fartura. Este esquema de organização da sociedade e distribuição dos bens não vai continuar sempre assim, porque a ótica de Deus é outra. Deus criou esses bens para todos e Deus, no seu jeito, no seu tempo e pela presença fecunda dos seus filhos e filhas no mundo, Deus haverá de estabelecer a ordem nova, quando a força do seu braço for levantada para que esta ordem do seu coração seja colocada sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o mundo. O cântico de Maria é um cântico de esperança de que as coisas serão diferentes, as desigualdades passarão e cada um receberá do Senhor a sua recompensa, a sua parte e certamente cada um haverá de reconhecer que o projeto de Deus exige conversão do coração, de modo que todos os filhos e filhas dele tenham acesso aos bens da terra. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no mês de agosto, terceiro domingo, solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Quero, nesse segundo bloco, meditar um pouco com você este belo dogma mariano, que nós rezamos como também o quarto mistério do nosso terço glorioso, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. É importante nós mergulharmos também aí neste mistério que, como eu lembrava no primeiro bloco, não é algo que se põe com exclusividade e exclusão sobre Maria, como se devêssemos tão somente contemplar nela e para ela este mistério, mas vê-la como imagem da Igreja, de modo que aquilo que hoje cremos e contemplamos e celebramos sobre Maria e o seu destino, isso também possa ser
visto, crido, contemplado como o destino de toda a igreja. De modo que Maria tenha o privilégio de estar na frente, mas não de ir sem nós, mas de ser aquela que nos representa, a ponto de podermos, de fato, vê-la vitoriosa, mas também nos recordar de que estamos destinados pela fé a esta vitória. Acerca de Maria, a nossa fé católica nos ensina 4 verdades ou 4 dogmas, chamados assim. Maria é mãe de Deus, aqui estamos diante do dogma da maternidade divina. O segundo dogma, da virgindade perpétua. Maria é virgem antes, durante e após o parto de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O terceiro dogma, Maria foi concebida sem pecado original, é o dogma da Imaculada Conceição. E o quarto dogma é este que celebramos nessa solenidade. Maria, terminado o curso da sua vida na terra, foi elevada aos céus em corpo e alma. Aqui, repito, precisamos ver sempre e ler sempre esses dogmas em chave eclesiológica, em chave em que a igreja aparece como aquela que está representada em Maria. Maria como não só a discípula primeira, fiel e perfeita, mas aquela também que a igreja quer imitar. E imitando, haverá de chegar e saborear aquilo que nós contemplamos nesta mulher. Nesta mulher na qual Deus agiu com misericórdia, fez grandes coisas, como ouvimos no primeiro bloco, e a humildade com a qual Maria reage ao chamamento de Deus, esta humildade é recompensada com a presença dos frutos benditos, a realização das promessas que Deus realiza na vida daqueles que pertencem a Ele e que lhe são fiéis. O que nós podemos entender para Maria e também para a igreja a partir deste dogma, desta verdade mariana acerca da assunção de Maria aos céus? O que o Papa Pio XII quis celebrar em Maria e para a igreja lá em 1950, quando proclamou esse dogma, é que, de fato, esta vida, a vida de Maria, na qual a graça foi abundante, que Maria foi a cheia de graça, onde Deus não encontrou resistência, onde o pecado não feriu aquele coração, aquela alma, aquela história. Então, tudo desta vida foi, digamos, tomado e elevado para junto de Deus. Dizer que Maria foi assunta ao céu é dizer que Maria já experimenta aquilo que o seu Filho Jesus Cristo alcançou para todos os que crescem nele. São Paulo lembra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Cristo é a primícia, é Ele quem saboreia primeiro a vitória sobre a morte. Depois, diz Paulo, os que pertencem a Cristo. E nós não podemos duvidar que Maria seja aquela criatura humana que não só mais foi dele, como também o gerou na carne, o conheceu na vida, o acompanhou no caminho, esteve com ele. Maria, portanto, é aquela que, por primeiro, pertenceu ao seu Filho que venceu a morte. E por isso saboreia também isso. Maria, então, assunta ao céu, é a resposta de Deus para aquilo que foi alcançado em Jesus Cristo. E que Maria, crendo também no seu Filho, experimenta como resultado e como fim do caminho na sua vida. Maria, então, assunta ao céu, é a certeza de que é para lá que vão os que pertencem a Cristo e fazem o caminho de Cristo. Dizer que foi elevada em corpo e alma é para dizer que naquela mulher nada se perdeu. Tudo nela foi belo, foi bendito, foi santo, foi imaculado. Como também levaremos
na nossa medida diferente, certamente, porque a nossa vida foi e é sempre marcada pelo pecado, pela divisão, pela recusa de Deus. Portanto, na nossa história de pecado, muito ficará, porque muito passará pela experiência da misericórdia, na qual serão abolidos em nós os pecados que nos colocaram na contramão de Deus. Mas em Maria não houve pecado. Tudo dessa mulher foi recolhido e colocado em Deus. Certamente, não se pode pensar que Maria não tivesse morrido. O texto do Papa Pio XII acerca do dogma diz que, terminado o curso de sua vida na terra, o curso da vida na terra termina com a morte que o seu próprio Filho Jesus experimentou e venceu. Por isso, terminado o curso da vida de Maria neste mundo, passando, portanto, pela experiência da morte corporal, Maria é recolhida na plenitude do seu ser. Corpo e alma representam e são o corpo inteiro, a existência toda. Tudo daquela mulher foi recolhido após a morte e guardado pela ressurreição no coração de Deus mesmo. Aqui também assentamo-nos com a certeza de que também morreremos, que também deixaremos neste mundo aquilo que é próprio do mundo, a matéria, a condição biológica própria deste mundo, mas subiremos também, perdoados e purificados de todo mal, no corpo e na alma, também haveremos de subir, deixando para trás, deixando no mundo aquilo que nós nos deixamos contaminar do mundo. Aquilo que foi o nosso pecado, isto não pertence ao céu. Aquilo que em nós não foi belo, não foi pleno, não foi gracioso, isto não vai para junto de Deus. Digamos que purificado o nosso corpo e a nossa alma, também seremos levados ao céu. Aquilo que contemplamos em Maria e na sua história inteira, nós também haveremos de experimentar na nossa história, depois da nossa morte, depois de perdoados nossos pecados, aquilo que em nós cultivamos e que foi de Deus, foi belo, foi santo, isto também será colocado diante de Deus na experiência do corpo celeste, do corpo espiritual, que haverá de resguardar também a nossa identidade mais profunda, a nossa alma pessoal, porque tudo isso será resgatado e passará pela vitória da ressurreição. Por isso, o que se realiza já em Maria, com plenitude e beleza, é isso que também aguarda cada um dos discípulos que, olhando para Maria e contemplando-a vitoriosa e assunta, se sentirão também convocados a avançar no caminho da conversão que nos levará da terra ao céu, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório, uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora, transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, também estão os muitos ministérios, serviços, vocações, carismas. Tudo isso faz parte do grande e belo patrimônio do nosso caminho espiritual.
Estamos celebrando neste terceiro domingo de agosto a vocação à vida religiosa e consagrada. É um meio, um lugar, uma resposta, um caminho que se pode dar a Deus enquanto estamos no mundo. Deus seja louvado, então, por aqueles que, ao longo da sua história pessoal, escutaram Deus chamando-os para a vida religiosa e consagrada. Nas muitas congregações, ordens, sociedades de vida apostólica, hoje nos muitos grupos de consagrados seculares que temos na igreja. Homens e mulheres que abraçaram a vocação de ir atrás do Senhor com uma radicalidade maior, vivendo os votos da pobreza, da obediência, da castidade, vivendo a vida comunitária com os desafios que ela tem, vivendo e encarnando um carisma que quer ser expressão da misericórdia de Deus no coração do mundo. Esses irmãos e irmãs vão também mostrando a beleza dos dons, dos carismas, dos serviços que na igreja estão a serviço das pessoas e do mundo. Quero abraçar, agradecer e rezar por cada um dos nossos religiosos, por cada uma das nossas religiosas, para que continuem firmes no caminho, dando o belo testemunho de serem fermentos na massa, luz do mundo, sal da terra, e assim possamos ver na vida religiosa e consagrada, ver um belo exemplo de que é possível oferecer inteiramente a Deus o melhor de nós. Nossa vida, nossos corpos, nossas energias, todo o nosso ser, levando conosco tão somente o essencial, vivendo o amor que o Senhor Jesus nos convidou a viver no coração do mundo para que sejamos dele. Peçamos então à Virgem Maria que cuide, que guarde, que coloque debaixo da sua proteção nossos irmãos e irmãs religiosos, religiosas, consagrados, consagradas. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa.